Olá, estou aqui para te contar uma novidade. A partir desse vídeo, iniciaremos um projeto novo. É o projeto Lições de Psicanálise. Para esse primeiro vídeo, eu decidi falar sobre o aparelho psíquico. Então, esse projeto vai interessar certamente muito alunos de psicanálise, você que é estudante de psicologia. Sempre estaremos debatendo conceitos ligados à psicanálise. E como eu disse, nesse vídeo, o aparelho psíquico. Muito bem, é hora de iniciarmos então o tema, né? Falarmos sobre o aparelho psíquico. Eu escolhi esse tema porque essa é uma das noções basilares, mais importantes da psicanálise. Nem sempre Freud acreditou num aparelho psíquico. Na verdade, o termo aparelho psíquico, ou aquilo que vocês certamente já ouviram falar, né? O id, ego e superego, é uma noção topográfica que vai surgir em 1920, naquilo que nós chamamos de segunda tópica. Então, só a partir de 1920 que surge uma noção nova. E eu costumo sempre dizer aos meus alunos que propriamente ali surge o ego da psicanálise. Até aquela data, 1920, Freud ainda trabalhava com uma noção de ego que já existia na cultura alemã. Uma noção que já existia na filosofia, na psicologia experimental do Wundt. Ou seja, Freud, em 1920, ele vai trazer algo original, algo novo, que de fato, a partir dessa data, pode ser chamada de psicanalítica, uma teoria psicanalítica, né? E vocês vão entender melhor qual é a coisa nova, em que a noção de ego, né, passa a ser uma questão tão original dentro da psicanálise. Para começar, é bom começar fixando que quando nós falamos do ego, ou se vocês preferirem, do eu, nós estamos falando de uma instância psíquica mediadora, que faz a parte de mediação com duas outras partes do chamado aparelho psíquico. Freud chamou, né, a parte mais primitiva, a parte mais próxima dos instintos, de id, que pode ser traduzido aí de uma forma, né, mais comum como o inconsciente. Ele está falando da instância inconsciente. E do outro lado, né, aquela parte mais nobre, mais ligada à civilização, à sociedade, ele chamou de superego. Então nós temos o id, o ego e o superego. O ego seria exatamente essa instância central, essa instância organizadora, que receberia, né, tanto influência dessa parte mais primitiva, mais visceral, ligada aos instintos, como também receberia influência dessa outra parte social, que vem do contato que o sujeito tem com a sociedade, com o meio. Quando se fala sobre o eu, além de falar, né, do eu como uma instância mediadora, como eu assinalei há pouco, é uma instância organizadora. É o eu que vai organizar aquilo que vem do externo e aquilo que é sentido internamente. O eu é regido pelo princípio da realidade, mas não da realidade propriamente externa. O eu é organizado pela realidade psíquica. E a realidade psíquica é a soma daquilo que vem do externo, daquilo que está no entorno do sujeito e também a soma geral daquilo que está dentro, daquilo que é sentido pelo sujeito, daquilo que passa pelos filtros, né, perceptivos do sujeito. Ou seja, a realidade psíquica, ela não coincide totalmente, né, com a realidade externa. Por isso,
a realidade do eu é uma realidade muito particular. É uma realidade que se nutre de percepções, daquilo que vem do externo, do mundo concreto, objetal, mas é também uma realidade que se constrói a partir de um processo de filtragem, de um processo onde o indivíduo vai interpretar, vai organizar de uma forma até idiosincrática aquilo que lhe chega, né, do mundo externo. Então não coincide totalmente, né, com o mundo externo a noção de realidade do eu, a realidade psíquica. A realidade do eu é a realidade que nasce das interpretações, das organizações, muitas vezes subjetivas, organizadas por esse núcleo, por esse eu. Agora, para vocês entenderem bem essa noção de formação do eu, não há como fugir da base propriamente orgânica da formação do eu. Porque quando Freud fala do eu, ele não fala de um eu que surge como um ente espiritual, surge praticamente do nada, ou já está pronto filogeneticamente. Não. Ele fala de um eu que será constituído, de um eu que será organizado. E inicialmente, o eu não passa de um eu hedônico, de um eu ligado às zonas de prazeres do corpo. Por isso, podemos dizer que o lugar de nascimento do eu são as zonas erógenas, as zonas de inervação que recebem esses estímulos prazerosos, recebem estímulos que precisam de uma certa descarga, que levará aquilo que comumente chamamos de prazer. Então vejam, entendam bem, que o eu, no início, não é uma coisa subjetiva. O eu será lentamente montado. E ele é montado a partir da sensibilidade, a partir da corporeidade, a partir dessas zonas erógenas. É a partir dessas zonas de prazer que o indivíduo vai lentamente montando uma imagem de um si mesmo, uma imagem do seu eu. Esse eu, por isso, inicialmente, não é algo que pode trabalhar conceitualmente o mundo, não interpreta, né, o mundo de uma forma subjetiva, como acontece na vida adulta. Não. O eu vai lentamente se destacando das funções físicas, das funções orgânicas. Em um outro momento, em um outro vídeo, eu vou falar especificamente sobre o narcisismo. O narcisismo está muito ligado a essa questão da sensibilidade, a essa questão da formação de uma autoimagem a partir do corpo, a partir dessa parte epidérmica que vai lentamente gerando um autorreconhecimento. E é esse autorreconhecimento, é esse narcisismo que vai fundar esse eu originário, essa imagem do si mesmo. Essa imagem não é uma imagem, então, que surja de uma forma completa. Ela vai saindo de um estado de despedaçamento, de um eu, né, todo fragmentado, para um eu lentamente que se reconhece como um conjunto, como algo coeso. Nós sabemos hoje, pela experiência, pelos estudos, né, feitos nessa área, que uma criança muito pequena, ela não consegue entender o mundo a partir do seu contato. Ao contrário, uma criança com 2, 3, 4 meses, né, ela interage mais a partir dos reflexos, mais a partir da parte instintual, de que propriamente a partir da sua mente. Mas sabemos também que depois do 6º, 7º, 8º mês, há uma mudança radical no psiquismo infantil. A criança lentamente
gradativamente, ela vai tomando consciência do mundo externo. Ela vai conseguindo ativar o mecanismo que chamamos de separação, o mecanismo de divisão. A partir dessa separação, a partir dessa divisão, ela conseguirá entender aquilo que está dentro e aquilo que está fora. Ela conseguirá com o tempo perceber o que é um objeto real, um objeto palpável, externo, e o que é uma fantasia, o que é uma coisa pensada. Então isso vai acontecendo gradativamente, vai acontecendo lentamente. Por quê? Porque no início o eu não é algo montado desde o início a partir da parte biológica. Não é esse aspecto orgânico ou biológico que dota o indivíduo do eu. Na verdade, o eu será montado na relação com outros eus. Podemos até afirmar que não haveria o eu se não existisse o que é chamado comumente de alter ego. O que é o alter ego? Alter significa, outro. Ego, então aí juntando os dois termos, uma imagem do outro, um ego outro que é internalizado. E é quando a criança internaliza inicialmente a imagem da mãe e depois a imagem do pai, que ela vai lentamente formando o seu eu. Por isso, é possível dizer sem medo que o eu é uma forma residual. O eu não é tão original assim como nós costumamos pensar. Na verdade, nós somos o resultado da interação de outros eus sobre o nosso eu. Como foi dito por Jacques Lacan, não haveria subjetividade sem a intersubjetividade que nos cerca. Por isso, nós somos montados pelo olhar do outro, nós somos montados pela relação emocional, afetiva que temos com esses outros. Inicialmente, o par inicial, que seria a mãe e o pai, é o que nós vamos chamar normalmente de triângulo originário ou triangulação originária. Entendam que isso pode se modificar, não precisa ser necessariamente um homem e uma mulher. Há muitas pessoas que perguntam modernamente, mas e se existirem duas mães ou dois pais? A questão central não é bem o pai real ou a mãe real. Nós estamos falando da função materna e da função paterna. Cada uma dessas funções tem um papel específico, que pretendo até abordar num outro vídeo, falando só sobre a função materna e a função paterna. Mas nesse momento, o importante é que entendamos que essas imagos iniciais são introjetadas, são colocadas dentro do nosso eu. Por isso, o que os nossos pais são para a nossa vida mental vai corresponder àquilo que chamamos de eu. O nosso eu será montado como resultado de todas essas relações emocionais, empáticas. Aí lentamente o eu, essa instância central, vai perceber no seu núcleo uma divisão. É essa divisão que Freud, depois de 1920, vai conceber na ideia de aparelho psíquico. Por quê? Porque antes de 1920, a noção de ego e de inconsciente eram noções muito simples, retiradas de outras pesquisas, de outras disciplinas. Por isso, Freud pensava o ego como se fosse o sinônimo de consciência. Na primeira tópica, o ego é consciência. Essa consciência que se opõe à inconsciência. Então temos aí não um trinômio, mas um binômio, que seria o inconsciente e a consciência.
Já na segunda tópica, isso vai mudar. Por quê? Porque o ego, que na primeira tópica era consciência, e lutava contra essa inconsciência, se opunha contra essa inconsciência, será drasticamente concebido de uma outra maneira. Por quê? A partir da segunda tópica, na noção de id, ego e superego, Freud vai falar de um ego clivado. Isso é chamado de clivagem do eu. O que é clivagem? Clivar é fender, é cortar. Por isso, a noção da segunda tópica é uma noção de um ego clivado, de um ego fendido entre duas outras instâncias. Na segunda tópica, o ego não é sinônimo de consciência. O ego é também consciência, mas é também inconsciência. Vejam que há uma mudança, né, radical e profunda. Por quê? Porque a partir dessa segunda noção do ego, o ego é um ego sempre fendido entre dois mundos, entre duas realidades. O ego agora ficará sempre entrecortado entre aquela parte mais antiga, mais primitiva, ligada ao corpo, ligada aos instintos, ligada às necessidades básicas, e ficará também recebendo a influência, né, cada vez mais constante da sociedade, das normas, das leis, de tudo aquilo que representa, né, o que nós chamamos propriamente de censura. Então notem que cada instância tem uma função específica no aparelho psíquico. A função do aparelho é trabalhar, metabolizar, diríamos assim, né, tudo aquilo que chega ao sujeito. Da onde Freud tira a noção de aparelho psíquico? É importante marcar que quando Freud fala de um aparelho psíquico, ele está usando uma analogia. Na verdade, não há nenhum aparelho físico que possa ser, né, encontrado no cérebro do indivíduo ou coisa parecida. O aparelho psíquico é uma analogia. Na verdade, representa dentro desse contexto freudiano um aparelho semelhante ao aparelho digestivo. É lógico que Freud estava usando aí uma metáfora fisiológica, orgânica. Como era médico, né? E nesse primeiro momento dos seus trabalhos, ele estava muito preso à episteme médica, à episteme física, anátomo-fisiológica. Ele não conseguia conceber a ideia da realidade de algo fora desses limites orgânicos, desses limites, né, ligados à corporeidade. Por isso ele falou do aparelho psíquico como se fala do aparelho digestivo. Usando aí a analogia, o que é que o aparelho digestivo faz? Ele vai metabolizar, ele vai transformar, né, o alimento que passa através dele. Não é isso? Da mesma maneira, o aparelho psíquico, ele seria encarregado de transformar, de trabalhar os chamados pensamentos, né, que são criados, produzidos na relação que o sujeito tem com o mundo. Então, ao usar o termo aparelho psíquico, ele está falando de uma demanda de trabalho, de algo, né, que é processado, há uma função. Qual é a função principal do aparelho psíquico? Exatamente metabolizar aquilo que chega pela via da sensorialidade, da via da sensibilidade, da via do orgânico, de tudo aquilo, né, que cerca o sujeito como estímulos. Então entendam, né, que pensar o aparelho psíquico é pensar em como o indivíduo vai formar aquilo que chamamos de cosmovisão, de visão de mundo. O sujeito precisa interagir a partir de uma noção de realidade. E essa noção de realidade nascerá exatamente no eu. Nesse eu bipartido entre id e ego. Perdoe-me, superego. Por isso,
O eu é esse eu fendido, é esse eu cortado entre duas instâncias, né, que exigem do sujeito uma adequação aos estímulos que chegam, a tudo aquilo, né, que chega do meio, a tudo aquilo que é sentido endogenamente. Ou seja, né, o eu da psicanálise é um eu que recebe tanto o peso daquilo que é instintual, daquilo que é orgânico, porque por mais que o eu seja uma coisa sutil, o eu nasceu de um corpo. E nós continuamos a ser corpo, instinto, necessidades humanas básicas. Nós nunca deixamos o reino da corporeidade. Daí então, o eu sempre receber a influência, né, do id, dessa parte instintual. Mas ao mesmo tempo, à medida que o eu se desenvolve, será muito forte a influência do mundo social, da realidade social. A criança será domada, domesticada. E essa domesticação fará com que a criança aprenda modos civilizados, modos, né, de adequação que servem propriamente à realidade que chamamos de humana. Então notem que o eu estará sempre cortado, o eu estará sempre, né, entre duas realidades distintas. O aparelho mental, o aparelho psíquico, é esse aparelho que precisa equilibrar tanto aquilo que vem, as premências que surgem do inconsciente, como as premências que surgem da consciência, da parte que chamamos de superego. E o ego é aquele que faz essa mediação. Eu brinco com os meus alunos que é aquele que leva a porrada dos dois lados, né? Eu uso até uma analogia comum, mas é aquela analogia do juiz de boxe que vai separar e recebe, né, socos dos dois lados. Então é mais ou menos isso que ocorre com o ego. O ego é pressionado a fazer as vontades básicas do instinto, a ser levado a descargas, né, cada vez mais involuntárias e prazerosas, mas ao mesmo tempo não pode ceder a todas essas descargas, porque existem as inibições que surgem com a censura, que surgem no contato que o sujeito tem com a norma, com a lei, com aquilo que é considerado, né, bom. Isso tudo, né, mostra que o ego não tem sossego. O ego vai estar sempre mediando, estará sempre organizando coisas díspares, coisas que nascem, né, do desejo carnal e coisas que nascem daquilo que existe de mais altruísta, daquilo que existe de mais ideal na civilização. Ele ficará sempre entre a natureza e a civilização. O ego, de uma forma, né, eterna, estará sempre cortado entre a natureza e a civilização. Então notem que a vida do ego não é coisa fácil, né? Eu uso durante as aulas, né, que falo sobre a formação do ego, eu uso uma imagem muito didática, muito infantil, mas didática. Eu lembro bem, né, da minha época de criança, que me fascinava aquele modelinho, né, do personagem. Vamos pegar o exemplo do Pica-Pau, e ele estava ouvindo a voz do diabinho e a voz do anjinho, né? Então ficava entre o anjo e o demônio. Essa é mais ou menos uma noção freudiana do aparelho psíquico. É lógico, né, que o id não deve ser considerado mesmo um demoninho em sentido real, porque ele não é mau, ele é apenas instintual. O id não tem moral, é amoral, ele não é imoral. Por isso, ele não é algo ruim, ele apenas é o que é aquilo que é no estado de natureza. Ele quer o prazer maior, a regência dele é a regência do prazer. Ele quer o escoamento, ele quer o alívio, ele quer todo o prazer do mundo para si. Agora, do outro lado, existe
o superego, que é restrição pura, que é limite, que é exatamente, né, as normas, as leis que advêm exatamente do contato que o sujeito tem com a sociedade. E o ego, que vai organizar o mundo a partir da realidade psíquica, essa realidade psíquica é a realidade que vai tentar equilibrar aquilo que vem do instinto com aquilo que vem da sociedade. Se ele conseguir equilibrar isso, nós teremos o sujeito normal. Se ele não consegue equilibrar isso, teremos o sujeito neurótico. Em outro momento discutirei, né, algumas neuroses e vocês perceberão que a neurose é exatamente esse desequilíbrio, essa falta de mediação adequada da parte do eu. É quando o aparelho psíquico não consegue metabolizar, organizar aquilo que lhe chega pela via da sensibilidade. E também por fatores endógenos, né? Por fantasias que não se adaptam a tudo aquilo que cerca o sujeito. Vou terminando por aqui. Acredito que essa é uma visão básica, mas uma visão, né, utilitária para vocês que estudam psicanálise, né, sobre o que é o aparelho psíquico. Num outro vídeo, continuo a debater mais noções, mais conceitos de psicanálise. Até lá!